irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, que é digno de hoje que eu e você o adoremos, o glorifiquemos, o exaltemos, porque grande é o Senhor, grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero te convidar nessa hora a fazer uma oração ao Senhor, colocando na presença do Pai, agradecendo a Ele o mais esse dia que o Senhor concede a você de estar aqui. Hoje é o primeiro culto que eu estou vindo neste ano. Eu louvo a Deus porque Deus assim tem me sustentado, Deus tem sustentado em mim, a minha família, e eu dou graças ao Senhor. Eu louvo ao Senhor por cada dia que o Senhor tem nos dado. E eu acho que nós devemos sempre orarmos ao Senhor e pedir a Ele para que possamos sabermos contarmos o nosso dia, porque hoje estamos aqui e o tempo ele passa rápido demais, ele passa quase que no piscar de olhos, olhando de uma forma mais ampla. Então isso é o motivo que eu e você adoramos ao Senhor. Não perca a oportunidade de agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor pelo sustento de Deus na sua vida. Não perca a oportunidade de agradecer a Deus pela saúde que o Senhor tem dado a você, não só talvez a você, mas a sua família, na sua casa, aos seus familiares, as pessoas que estão próximas a você. Isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos ao nosso Senhor. Muitas pessoas não chegaram a 2023. Pessoas da nossa igreja não chegaram a 2023. E eu aqui estou falando, pode ser que eu não chegue em 2024, talvez qualquer um de nós aqui não chegamos. Mas isso impede que eu e você exalte ao Senhor, glorifique a Ele. Isso é motivo de gratidão ao Senhor. É motivo de nós sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer por mim e por você. Então se coloque na presença do Senhor. Fala com o Senhor nessa hora, se apresente diante dele. Agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique a Ele. Dá toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Exalte o nome do Senhor Deus nessa noite, glorifique a Ele nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porque até aqui o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós exaltamos o teu santo nome, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor é merecedor, é digno, Deus, de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Por isso somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, e nessa noite queremos, ó Deus, entoar louvores em adoração ao Senhor, ó Deus, por tudo, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo pecado de nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nos render a cada dia diante de ti. Ó Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, independente de qualquer dificuldade, de qualquer luta que enfrentamos ou que talvez iremos enfrentar, Senhor, ao decorrer deste ano, Senhor Deus, que nada disso impeça, Senhor, a minha adoração ao Senhor, que nada disso impeça, Deus, que eu o glorifique, que eu exalte o teu santo nome, que nada, Deus, me impedir, Senhor Deus, que eu esteja aqui, Senhor, na comunhão, ó Deus, com os irmãos, louvando e adorando ao Senhor,
glorificando e exaltando o teu santo nome. Ó Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, ó Deus, eu quero louvar, eu quero exaltar o teu santo nome, Senhor, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. E se eu estou aqui hoje, ó Deus, é porque o Senhor me concedeu a cada um, ó Deus, essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, louvando e adorando ao Senhor, exaltando o teu santo nome, Senhor. Não importa, Senhor, não importa qual seja as lutas, não importa qual seja a pressão das lutas que iremos enfrentar este ano, Senhor. Nós queremos, ó Deus, exaltar e glorificar o Senhor. Não importa, Deus, se nós vamos ter coisas boas neste ano, se nós vamos ter talvez coisas, Deus, não tão boas, mas acima de todas essas coisas, nós queremos louvar e adorar o Senhor, exaltando e glorificando o teu santo nome. Não importa se a minha dispensa, Senhor, ela vai estar cheia, não importa. O que eu quero, Senhor Deus, é te adorar, é te glorificar, é exaltar o teu santo nome. Não importa se o governo que está assumindo este ano, ó Deus, vai trazer coisas boas, ou coisas que talvez não sejam tão boas para nós, mas o que importa, Senhor, é que eu irei te louvar, te glorificar e exaltar o teu santo nome, porque é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida da minha família, é o Senhor que cuida de cada família dessa igreja, é o Senhor que sustenta cada um aqui, Deus, que faz parte dessa igreja, não só dessa igreja, mas como a igreja do Senhor nessa terra. Quem cuida é o Senhor, e é por isso que nós te louvamos e te exaltamos. Tem grandes coisas o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Nós te adoramos. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda há de fazer. E é por isso que nós te adoramos e exaltamos. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus, meu amado. Coloque de pé nessa hora. Para algum momento você exalta, glorifica o Senhor. Como eu disse aqui, não importa se este ano vamos ter coisas boas, ou talvez não coisas tão boas para nós. Não importa se o governo que assumiu este país durante esses 4 anos vai trazer coisas boas ou não. Importa, meu amado, é que você e a sua adoração, que você não venha perder a oportunidade de adorar, de exaltar o Senhor, e que você o adore ao Senhor em todo o tempo. Independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade, de qualquer pressão que esteja na sua vida, louve o Senhor. Saiba que tem um Deus que se importa com você. Saiba que tem um Deus que olha por você, que olha por todos os dias, que tem amparado a sua vida. Se o Senhor não tivesse sustentando a você, você não estaria aqui hoje. Deus não cuidasse de você, esses anos que passaram até aqui, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui, se eu estou aqui, se nós temos essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas é por amor a Deus. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias em nossas vidas. Aleluia. Te adoramos. Vamos louvar e adorar a Deus nessa noite. Mais
Todavia, Senhor, eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome, Jesus, porque só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é digno e merecedor de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado na tua presença. Ai de nós se não fosse o Senhor. Por isso, ó Deus, esse é motivo que nós o adoramos e nós o glorificamos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nada pode impedir a nossa adoração, nada pode impedir que eu e você o adore o Senhor. Mesmo que as lutas sejam adversas, mesmo que o mar não se abra, mesmo que você olha o fim do túnel e talvez não veja alguma luz, Deus está ali, Deus se faz presente. Mesmo que no deserto você acha que você está caminhando sozinho, você acha que está passando pelo deserto sozinho, o Senhor está ao seu lado, o Senhor tem olhado por você, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem amparado a sua vida. Aleluia. Oh, Santo és o Senhor Deus, Santo és o Senhor.
acontecer. Descanse no Senhor, espera em Deus, espera no Senhor, coloca a sua vida diante do Senhor, que é o Senhor que tem sustentado você e as nossas vidas todos os dias. Vamos ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor continua falando aos nossos corações. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus através das nossas vidas, pois Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Segunda aos Coríntios 13, versículo 11. Segundo aos Coríntios 13, versículo 11. Amém? Todos encontraram aí? Segundo aos Coríntios 13, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Amém. Vamos orar, peço ao Senhor que te abençoe, ministrando a palavra ao seu coração em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nesta hora que vemos a tua palavra, pedimos que nos abençoe, ministrando aos nossos corações, nos ensinando mais da tua palavra, pois queremos conhecer os teus planos, os teus propósitos, queremos aprender a viver para ti cada dia mais, no nome de Jesus. E cada um de nós aqui esteja receptivo no coração para, ó Deus, ser alcançado pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, este versículo que nós lemos, essas palavras que nós lemos, são expressões do apóstolo Paulo ao final da sua segunda carta, fazendo aqui algumas recomendações para a igreja de Corinto, que nós devemos olhar e observar para aprendermos. Depois de Paulo escrever aqui, depois de Paulo escrever tantas coisas a esta igreja, ele chega ao final e num só versículo ele faz algumas recomendações para esta igreja. E são recomendações que devemos observar, recomendações que são importantes, recomendações salutares, recomendações que são equilibradas, saudáveis para as nossas vidas verdadeiramente. E que se nós observarmos, se nós aprendermos, nós teremos uma vida mais abençoada. Então, quais são essas recomendações que nós devemos observar? Primeiro, Paulo diz que nós devemos nos aperfeiçoar, consolar, ser do mesmo parecer e viver em paz. Essas 4 recomendações. Lembrando que quando Paulo nos faz essas recomendações, faz a igreja, portanto faz a nós, ele está colocando essas recomendações no coletivo, não está colocando essas recomendações individualmente. Paulo não está aqui fazendo essas recomendações na individualidade para cada um, mas na coletividade. Irmãos, se nós não entendermos isto na palavra de Deus, que tantas vezes nos ensina que o propósito de Deus para a igreja é sempre na coletividade, não na individualidade, nós não conseguimos caminhar bem. Paulo então ele fala irmãos, quanto ao mais irmãos, a Deus. Paulo está se despedindo, e na sua despedida ele fala: aperfeiçoai-vos, consolai-vos,
sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco, com vocês, na coletividade, não é na individualidade. Toda pessoa que quer viver na individualidade, ela não vive no propósito da igreja de Cristo. Ela não vive no propósito estabelecido pelo Senhor para a sua igreja. Quando nós nos vemos na particularidade, nos isolamos, não vivemos esse propósito. As recomendações, portanto, elas são na coletividade, ou seja, para nós exercermos, não é para que eu exerça para mim mesmo, não são recomendações que eu sigo pensando só em mim mesmo, ou que eu vivo, ou que eu pratique só para mim mesmo, mas que eu vivo para a coletividade, para o próximo, no conjunto da igreja, na comunhão com os irmãos. Então a palavra de Deus nos diz aqui que nós vivemos assim. Quando a gente quer fazer as coisas sozinhos, nós não temos muito êxito. Mas se nós nos preocuparmos em viver na coletividade, a gente vai ter um êxito muito maior, que é o propósito de Cristo para as nossas vidas. Eu quero fazer essas 4 observações aqui nesse texto, a fim de que a gente ouça essas recomendações de Paulo e a gente aprenda a olhar mais na coletividade, porque isso é possível e assim a gente consegue ser mais abençoado. Primeiro, eu quero olhar para a recomendação de Paulo inicial e dizer que apontar para o que nós podemos melhorar. Paulo diz assim: aperfeiçoados, é na coletividade. Ou seja, Paulo está dizendo: aperfeiçoe um ao outro, colabore para que o outro se aperfeiçoe. É isso que Paulo está dizendo. Então nós devemos olhar na direção do que pode ser melhorado. Aperfeiçoar é melhorar, é avançar, é crescer, e nós precisamos olhar nessa direção, não só para nós mesmos, mas para o outro, para o próximo. Nós precisamos olhar para a igreja, para a coletividade, na comunhão onde nós estamos e pensarmos: nós precisamos nos aperfeiçoar. É cada um por si? Não, não é cada um por si. Aperfeiçoar-nos quer dizer que nós devemos olhar para nós mesmos e vermos o que pode ser melhorado e colaborarmos para que nós nos aperfeiçoemos, para que nós melhoremos aquilo que é possível, que pode ser melhorado em nossas vidas, o que pode ser melhorado em nossa igreja, o que pode ser melhorado na vida do meu irmão, o que pode ser melhorado na nossa caminhada. E aí nós vamos trabalhar para isso, e aí nós vamos colaborar para isso, e aí nós colaboramos com a vida do outro, colaboramos com o aperfeiçoamento do outro, com o crescimento do outro, com a melhoria da vida do outro. Nós precisamos olhar o que pode ser melhorado. Quando o indivíduo olha somente para si mesmo e se preocupa em crescer, melhorar a vida, em se tornar mais espiritual, ele não está errado, mas erra quando não estende isso ao próximo, erra quando não observa isso na vida do próximo, erra quando não se importa com o outro, porque a palavra do Senhor nos ensina a olhar para isso, a viver essa realidade na coletividade. Porque não adianta, meus irmãos, não adianta individualmente nós crescermos ou aperfeiçoarmos se o outro não está sendo atingido por aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que nós estamos vivendo. Não quer dizer que a gente vai conseguir aperfeiçoar o outro, mas nós precisamos colaborar. E se o outro tem o mesmo pensamento, então é uma mútua cooperação. E nós nos aperfeiçoamos.
conhecemos mais a Cristo, conhecemos mais o Senhor, nos tornamos mais espirituais, nos tornamos mais humildes, nos aproximamos mais do Senhor, conhecemos mais a palavra do Senhor e vamos nos aperfeiçoando em todas as direções. Às vezes, por exemplo, nós temos dificuldade de ver os nossos próprios erros. E alguém que está de fora ou ao nosso lado, caminhando conosco, pode nos observar e ver alguma coisa que nós não estamos vendo. E pode colaborar para o nosso crescimento. Colaborar para o nosso aperfeiçoamento. É como a palavra do Senhor nos ensina. Se alguém pega, o outro ajuda, o outro corrige, ajuda a carregar a carga, de modo que a gente avance. De modo que a gente é aperfeiçoado na coletividade. Nada de eu estou caminhando e me dê licença, eu estou seguindo o meu caminho. Isso é que importa. Não é isso que importa. Se nós não aprendemos a olhar na coletividade, se nós não aprendemos, nós não estamos aprendendo o verdadeiro cristianismo. Agora, irmãos, viver na coletividade e melhorar o que precisa ser melhorado depende de todos nós. Não depende só de um. Não depende só de uma pessoa. Não depende só de um chegar, porque nós podemos ajudar o outro, mas se o outro não corresponde, não funciona. Mas se todos nós tivermos, como disse, com o mesmo pensamento, se todos nós tivermos o mesmo propósito de nos aperfeiçoarmos, então se eu ajudo, o outro recebe a ajuda, se o outro me ajuda, eu recebo a ajuda, e nós progredimos. Então nós devemos observar o que pode ser melhorado, porque Paulo diz aqui, aperfeiçoai-vos. O que pode ser melhorado na sua vida? O que você pode melhorar na vida do outro? O que você pode colaborar para que o outro seja aperfeiçoado, melhorar, para que o outro progrida, para que o outro avance, para que o outro melhore? O que? Observemos e entremos em ação, façamos, colaboremos com a vida do outro, não só com a nossa, mas também a nossa, juntamente com o outro. A segunda observação que nós devemos olhar aqui nesse texto é o que não pode mais voltar. Então existem coisas que podem ser melhoradas e existem coisas que não voltam mais. Ou seja, o que pode ser melhorado, a gente avança. E existem coisas que não podem mais voltar, não podem mais ser cuidadas. Então Paulo diz aqui o que? Consolai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos. Em que situação nós precisamos de consolo? Numa situação em que nós estamos tristes, numa situação em que nós estamos consternados. Obrigado. Numa situação em que nós estamos talvez quebrados, machucados, feridos por algo que aconteceu, seja lá por qual situação, e que quando nós buscamos consolo, quando nós precisamos de consolo, na verdade nós gostaríamos de que alguma coisa não tivesse acontecido, alguma coisa tivesse acontecido diferente. Em que situação nós precisamos de consolo? Uma situação em que nós gostaríamos de que não tivesse ocorrido, não tivesse acontecido. Não é assim? Caso contrário, a gente não precisaria ser consolado. Alguma situação que aconteceu e que nós gostaríamos que não tivesse acontecido. Caso contrário, a gente não precisaria ser consolado. Mas a gente precisa ser consolado diante dessas situações que já aconteceram no tempo, não pode voltar mais. Não dá para mudar mais a realidade, não dá para mudar mais o passado. Um exemplo muito claro e simples é quando alguém morre. Entendeu?
alguém muito querido, alguém próximo morreu e nós, o que nós gostaríamos que não tivesse acontecido? E do que a gente precisa? Ser consolado. Mas aquilo não pode mais voltar, aquilo não pode mais ser resolvido da forma como nós gostaríamos. Quando alguém morre, gostaria de voltar no tempo e resolver aquilo e a pessoa não ter morrido. Mas não quero colocar aqui só a questão da morte, quero colocar aqui todas as questões. Quando você peca, e você sente o peso do pecado, você peca e sente o peso do pecado. Confessa, arrependido, o Senhor perdoa. Não dá para voltar mais atrás. O perdão de Deus é o meio que Ele nos proporciona para que a gente prossiga, para que a gente seja consolado. Existem pecados que nos trazem consequências, mas nós precisamos prosseguir, nós precisamos ser consolados. Então nós precisamos observar o que não pode mais voltar. Irmãos, a gente falou sobre isso, né? Estudando ali terceiro capítulo de Filipenses. Esquecendo das coisas que para trás é deixar o passado para trás. Então Paulo diz: consolai-vos. Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam ajudar quem precisa de consolo, vocês precisam consolar um ao outro. Que existem coisas que não voltam mais, existem coisas que não tem como mudar mais, existem tragédias, pecados, existem desacertos, existem coisas que incomodam, existem feridas que foram provocadas na caminhada e que isso não volta mais. E agora o que precisa ser feito? Consolar. É dizer, vamos caminhar, vamos seguir, vamos lá. Ah, mas está doendo demais, nós precisamos caminhar. Ah, mas está muito difícil seguir em frente, mas nós precisamos, porque o Senhor é conosco. Como o Marcos falou aqui, vamos colocar, independentemente da circunstância, da situação, seja lá o que for, independente da circunstância, da situação, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que confiar em Deus, não é isso? Ora as coisas estão boas, ora não estão, ora a gente está com saúde, ora a gente está com enfermidade, ora a gente está feliz, ora a gente está triste. Ora as coisas acontecem como a gente planejou, ora não acontecem como a gente planejou, e a vida é assim. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir em frente. Então, em muitos momentos a gente precisa consolar uns aos outros, porque senão a gente fica amarrado, irmãos, naquilo que a gente não gostaria que tivesse acontecido, naquelas coisas que nos machucam, naquelas coisas que dói na nossa alma, aquilo que não foi do jeito que a gente imaginava. A gente precisa consolar um ao outro. É alguém que teve uma perda, é alguém que teve um desacerto, é alguém que pecou. E aí? Nós precisamos consolar. Nós precisamos estar juntos. Dizer, vamos seguir em frente. Não dá para voltar mais atrás. Não dá para mudar o passado. Você precisa ser consolado. Você precisa seguir adiante. Você precisa, o consolo, irmãos, é quando nós fortalecemos o outro para seguir em frente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aperfeiçoai-vos. Quando Paulo fala aperfeiçoai, ele está olhando para frente. Ele está olhando para aquilo que a gente pode fazer. Quando ele diz consolar, ele está dizendo para aquilo que a gente não pode fazer mais, olhando para trás. Aquilo que a gente não pode mudar mais. Então a gente precisa consolar. Sem o consolo, a gente não consegue seguir em frente. Nós precisamos consolar uns aos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. No que diz respeito às coisas que não podem mais voltar atrás. As realidades não mudam mais. Já aconteceram. Já estão instaladas. Já ocorreram. Não voltam mais. Nós precisamos consolar um ao outro. Fortalecer um ao outro. Para seguir em frente. Caso contrário, a gente fica preso, a gente fica amarrado, a gente fica lamentando, a gente vai ficar chorando, a gente vai ficar amargando a dor, olhando para trás e dizendo, mas por que isso aconteceu? Isso não deveria acontecer.
Eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Não gostei, não estou gostando, não estou bem por conta de algo que aconteceu. E aí Paulo vai dizer assim: consolai-vos uns aos outros. Ou seja, eu concordo com você que é triste, que é dolorido, eu concordo com você que não foi bom o que aconteceu, mas a gente precisa seguir em frente. A gente precisa caminhar. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa se render a Ele. E é assim que a gente vai consolando um ao outro para que a gente caminhe. Para que a gente tenha condição de fazer aquilo que Paulo fala inicialmente. Para que a gente tenha condição de nos aperfeiçoar. Terceira coisa que nós devemos observar nessas recomendações de Paulo é o que deve ser ajustado. Paulo diz assim: sede do mesmo parecer. Veja que Paulo está falando aqui da coletividade. Vocês devem ajudar cada um a se aperfeiçoar. Aquilo que é bom precisa ser aperfeiçoado. Aquilo que não pode mudar mais, você precisa se consolar. É fortalecer para seguir em frente. Mas existem coisas que nós devemos ajustar. Nós devemos olhar para o que nós precisamos ajustar. Ajustar aqui é ajustar um com o outro. É na coletividade. Paulo diz assim: sede do mesmo parecer. O que Paulo está querendo dizer com isso? Sede do mesmo parecer. Sede do mesmo parecer. Paulo está falando assim: vocês precisam olhar na mesma direção. Vocês precisam ter um entendimento único. Não dá para cada um pensar no que bem quiser. Não dá para cada um entender do jeito que quiser. Não dá para cada um defender uma coisa, o outro defende outra. Não dá para cada um querer caminhar em direções diferentes. Vocês precisam entrar em acordo. Vocês precisam caminhar na mesma direção, vocês precisam falar a mesma língua, vocês precisam ter o mesmo propósito, sede do mesmo parecer. Irmãos, Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste. Isso é um princípio, está aqui estabelecido. Por isso nós precisamos nos ajustar. Entendeu? Quando eu falo sobre criação de filhos, eu digo que o maior veneno na vida de uma criança, preste atenção nisso, já falei isso inúmeras vezes, o maior veneno, a maior tragédia na vida de um filho é pai e mãe não falarem a mesma língua. Entendeu? Não é que só exista esse problema, não é que só existe, mas isso, no meu entendimento, este é o pior veneno na vida de um filho, de uma criança. Pai e mãe não falarem a mesma língua. Pai e mãe não terem o mesmo parecer. Pai e mãe não andarem na mesma direção, não apontarem na mesma direção. Imagina a confusão na cabeça de uma criança, o pai dizendo assim: é para esse lado, e a mãe dizendo: não é para isso. Imagina só. Eu já falei muitas vezes, né? A criança, ela não sabe para onde vai. E quando ela deixa de ser criança, sabe o que ela faz? Ela segue o próprio caminho. Porque ela fala assim: bom, eu nunca fui orientado. Mesmo que ela não pense assim, mas ela nunca conseguiu ter uma direção. Ou ela pensa assim: meu pai sempre apontou para um lado, minha mãe sempre apontou para o outro. Na nossa família, cada um aponta para onde quer. Cada um pensa do jeito que quer, cada um decide o que quer. Então eu vou tomar as minhas decisões. Eu vou seguir o meu caminho também, porque afinal de contas foi isso que esse filho aprendeu. Ele aprendeu com o pai e com a mãe que cada um toma suas decisões, cada um aponta a sua própria direção, cada um fala a sua língua. É isso que está sendo ensinado. Então, quando essa criança cresce, ele fala: vou falar agora a minha língua, vou seguir o meu caminho, vou tomar as minhas decisões, porque foi isso que eu vi os meus pais fazer, foi isso que eu vi a minha mãe e meu pai fazer a vida toda. Minha mãe toma as decisões dela, meu pai toma as decisões dele, cada um toma uma decisão, não há um acordo, não há um ajuste, não há o mesmo parecer. E isso é uma tragédia para a família, isso é uma tragédia para a igreja. É isso que Paulo está dizendo.
Se nós não falamos a mesma língua, se nós não temos o mesmo parecer, é um apontando para um lado, um apontando para o outro, um faz uma coisa, outro faz outra, e aí está instalada a tragédia na comunidade, na família, na igreja ou em qualquer outro lugar. Vai para uma empresa onde um faz uma coisa, outro faz outra, um faz de um jeito, outro faz de outro, vê se vai dar certo. Vê se vai dar certo. Não vai, não funciona. Nós precisamos entender isso, mas mais do que entender, nós precisamos trabalhar para isso. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos ser como máquinas, né, que instalam aqui um programa e a gente está formatado para pensar todo mundo do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas. Não é isso. Mas quer dizer que no essencial nós caminhamos na mesma direção, nós pensamos do mesmo jeito, nós defendemos as mesmas coisas. E aí Paulo fala para vocês, precisamos ajustar isso. Isso acontece assim por acaso? Isso acontece assim naturalmente? Não, não acontece naturalmente. Isso precisa ser ajustado. Ajustar, porque quer dizer, precisa ser trabalhado. Entendeu? Quando isso não é trabalhado, sabe o que gera? Individualismo. Cada um vai ter sua vida. Aí alguém fala assim, porque o pastor age assim, pensa assim, fala assim, mas não é desse jeito que eu penso, mas eu concordo, e a pessoa se isola. Porque na igreja faz assim, mas não é assim que eu penso, aí sai da igreja. Entendeu? Ou então gera fofoca, porque alguém está fazendo isso, aquilo, outro, e aí eu não tenho disposição, não tenho coragem, não tenho comunhão para chegar e falar com uma pessoa, olha, você está fazendo assim, vivendo desse jeito e fazendo dessa forma, então como é que é mesmo? Eu estou olhando isso, eu estou entendendo dessa forma, eu não concordo, eu não discordo com você, como é que é mesmo? Não tem essa disposição, não tem essa coragem, não tem essa intimidade, não tem essa comunhão, aí fica só vendo e fala assim, viu fulano, como é que está? Você viu o fulano que está fazendo? Você viu o fulano como é que está vivendo? Você viu esse como é que é? Você viu o que o fulano fez? Sabe o que o fulano tem? Olhou diferente para mim? Sabe o que o fulano tem? Estava com cara feia para mim. O fulano estava com dor de cabeça, veio para o culto, mesmo com dor de cabeça, não estava mesmo com cara feia para você. Mas você não sabe chegar e falar assim, olha, eu percebi que você não está. Como é que você está? Você está com a cara assim diferente, você está com o semblante assim abatido? Está acontecendo alguma coisa? Está com problema? Não tem essa coragem, não tem essa comunhão, não tem disposição para ajustar. Aí vai falar, o fulano estava olhando com o cara feio para mim. Então, irmãos, quando a gente não tem disposição para ser do mesmo parecer, quando a gente não tem disposição para a gente ajustar, para a gente chegar e conversar, para a gente ajustar as coisas, nós não conseguimos viver na comunhão. Nós não conseguimos viver isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nós somos uma igreja é uma família. Uma igreja precisa caminhar na mesma direção, falar a mesma língua. Como nós falamos aqui na reunião que nós tivemos, no final do mês passado, agora, e nós vamos trabalhar, falamos tantas coisas aqui, né? Nosso trabalho, dos nossos propósitos, e que nós não podemos transmitir uma mensagem errada daquilo que é o Evangelho, daquilo que é a vida cristã. Nós vamos deixar claro qual é a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem da vida da igreja, o propósito da igreja, mas todos nós. Não dá para um estar falando A, o outro está falando F, o outro está falando R, o outro. Não dá, nós precisamos seguir ela no mesmo ritmo, nós vamos falar a mesma língua, nós precisamos entender que temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo, nós temos um só Senhor, não é uma só igreja. Não é uma doutrina para você, outra para mim. É uma doutrina só para todos nós. Deus não tem filhos especiais. Desse eu cobro uma coisa, esse eu não cobro. Esse aqui tem que fazer, esse aqui não tem. Nós somos diferentes, somos.
Mas Deus não cobra uma coisa de um. Você precisa santificar, o outro não precisa. Não, isso não vai acontecer. Não vai. Nós precisamos ter o mesmo parecer na coletividade. Esse negócio de cada um vai do jeito que quer, cada um pensa o que quer, isso não é bíblico. Isso não é da igreja. Não é. A palavra de Deus diz que a pessoa que se isola busca os seus próprios interesses. Mas quando nós vivemos em igreja, nós não buscamos o interesse da coletividade. Nos chamamos de irmãos. E se não conseguimos viver na coletividade, não conseguimos viver o propósito da igreja. Então nós vamos olhar, deve ser ajustado. O que precisa ajustar com o outro? O que você precisa ajustar com a igreja? O que precisa ajustar com o pastor? O que você precisa ajustar com o irmão? Para que ele melhore a nossa caminhada, para que melhore a nossa, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente aponte na mesma direção. É o marido e a mulher dizer por aqui, outro é por aqui. Mas por que é por aqui? É porque nós precisamos conciliar. Ou um convence o outro, que um convence para cá, o outro convence para cá. Vamos buscar um meio termo, se é possível. Mas nós precisamos caminhar na mesma direção. Nós precisamos ter o mesmo propósito. E é isso. Na família existe aquela briga toda, né? Marido, mulher, quem manda, quem não manda, quem é mais, quem é menos, quem é que é a autoridade, que não é a confusão do mundo de hoje, enquanto a Bíblia sempre esteve certa. Se não há comunhão, se não há acordo, não vai caminhar bem, de jeito nenhum. Nós precisamos ser assim na igreja, nós precisamos ser assim na nossa caminhada, na coletividade. O que mais devemos observar, em último lugar? O que pode descartar. Veja que nós falamos o que pode melhorar, que é aperfeiçoar-vos, o que não pode mais voltar, que é consolar-vos, o que deve ajustar, que é ser do mesmo parecer, o que deve ser ajustado, e por fim, o que deve ser descartado. O que deve ser descartado. Paulo diz o que aqui? Viver em paz. Viver em paz. Viver em paz. E aí nós precisamos, o que é que nos rouba a paz? O que é que nos tira a paz? Nós precisamos descartar. Nós precisamos tirar, precisamos nos despojar, precisamos nos livrar de toda e qualquer coisa que nos tira a paz. Quando a palavra de Deus diz para a gente viver em paz, não é apenas um ensinamento, viva em paz, entendeu? Viva em paz. Você entendeu que a gente tem que viver em paz? Eu aprendi, eu li na Bíblia, o pastor pregou que a Bíblia diz que a gente tem que viver em paz. A Bíblia me ensina a viver em paz. Então, a partir de hoje, eu estou vivendo em paz porque eu li na Bíblia que eu tenho que viver em paz. Então, eu estou vivendo em paz. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Você pode ler 1000 vezes a palavra de Deus dizendo para você viver em paz, que você não vai viver em paz. Entendeu? Você pode ler 1000 vezes, isso não vai te gerar paz. Sabe como que a gente vive em paz? Quando a gente identifica o que nos rouba a paz, o que nos impede de ter paz. E a gente descarta, e a gente luta, a gente tira do nosso caminho o que está nos roubando a paz, o que não me deixa viver em paz, o
que não me deixa viver em paz com os irmãos? O que não me deixa viver em paz com Deus? Eu preciso descartar, não é só uma questão de eu entender que eu preciso viver em paz. Eu preciso praticar algo. Não basta apenas uma oração, nós vamos orar que todo mundo vai viver em paz a partir de hoje. Vai funcionar? Não vai. A gente pode orar e a gente deve orar. Nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar. Para que o Senhor nos ajude a viver em paz. Mas depende de nós agirmos. Depende de nós fazermos algo. Depende de nós lutarmos contra aquilo que nos rouba a paz. Quando se fala que dois povos estão em guerra, ou duas nações estão em guerra, quando se resolve aquilo, ou uma batalha, um vence o outro, se estabelece a paz. Porque acabou a guerra. Talvez a guerra aqui seja uma coisa muito grosseira para tomarmos como exemplo, mas, na verdade, nós estamos numa batalha. Se nós não lutarmos, se nós não guerrearmos contra tudo aquilo que nos rouba a paz, se um pecado nos rouba a paz, nós estamos em paz com Deus por conta do pecado, por conta de uma atitude, por conta de um mau hábito, por conta de uma fraqueza. Se nós não estamos em paz com o outro, por conta de alguma coisa que o outro fez, por conta de um comportamento do outro, nós precisamos eliminar isso, nós precisamos descartar isso, nós precisamos tirar isso. Senão a gente não tem paz. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Tem coisas que não dá para voltar mais atrás, tem que consolar um ao outro. Mas, quando fala viver em paz, quer dizer, estabelecer a paz entre vocês. É isso que Paulo está dizendo, estabelecer a paz entre vocês. Estabelecer a paz na igreja, estabelecer a paz na vida de vocês. Se ajudem a viver em paz um com o outro, em paz com Deus. Aliás, não dá para viver uma coisa sem a outra, né? Não dá para viver em paz com Deus e não estar em paz com o irmão. Não dá para viver em paz com o irmão sem estar em paz com Deus. Então, se nós não identificarmos assim, o que me tira a paz? É claro que nós precisamos entender o que é paz. A gente precisa entender o que é paz. Paz não é você simplesmente assim, eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, eu não tenho lutas, estou vivendo em paz. Estou vivendo em paz. Viver em paz é não estar em débito com o irmão nem com Deus. Entendeu? Viver em paz é você não estar em débito, nem com o próximo, nem com Deus. É você não estar em falta. É você olhar para a sua vida e falar assim, eu honro a minha vida diante de Deus. Eu honro a minha vida diante do próximo. Eu tenho uma vida honrosa diante de Deus e diante do próximo. Por isso eu estou em paz. Mas eu estou enfermo, eu posso estar enfermo e estar em paz. Eu posso estar em lutas, em tribulação e estar em paz. Porque eu posso estar em luta, em tribulação, mas eu estou com uma vida honrosa diante de Deus e diante do próximo. E por isso eu estou em paz. Entendeu? Tem gente que fala assim, eu não tenho paz. Eu não tenho paz porque é muita luta, é muita dificuldade, é muito isso, é muito aquilo, é muito problema, tal, eu não tenho paz. Os problemas somos nós mesmos que nos metemos neles, né? Somos nós mesmos que arrumamos, nós mesmos que complicamos
as nossas vidas e arrumamos os nossos problemas. Somos nós mesmos. E a gente fala assim: eu não tenho paz. Eu não tenho paz no meu casamento, eu não tenho paz com os meus filhos, eu não tenho paz no meu trabalho, eu não tenho paz com os meus vizinhos, eu não tenho paz com os parentes, eu não tenho paz na igreja, não sei quem não me deixa em paz. Às vezes a gente traduz paz como qualquer coisa que nos incomode. Qualquer coisa que nos incomoda, a gente traduz como alguma coisa que nos roube a paz. Não é isso. Não é simplesmente assim. Talvez o que está te incomodando seja algo necessário. Entendeu? Às vezes o filho fala assim: meus pais não me deixam em paz. É porque meus pais estão disciplinando, é porque meus pais estão apontando o caminho para ele. E ele entende que não deixa em paz. É só um entendimento errado. Entendeu? Meu patrão não me deixa em paz. Ele quer ser um péssimo funcionário, ele está te cobrando. Você precisa descartar isso. Está roubando sua paz. Descartar o que? O patrão? Não. Descartar o seu comportamento. Descartar o seu modo de ser, mudar, para que você tenha paz. Por isso a palavra de Deus diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá. Paz, eu não tenho pendência com ninguém, não tenho pendência diante de Deus. Ou seja, minha consciência, meu coração, minha alma, minha vida. Irmãos, não se trata de perfeição. Sempre lembro isso aos irmãos. Não se trata de perfeição. Ninguém está falando que tem uma vida perfeita. Se trata de que nós vamos lutar. Mas, Senhor, eu não tenho pendência com ninguém. Eu estou em paz com as pessoas, estou em paz com os irmãos, estou em paz com as pessoas à minha volta, estou em paz diante de Deus. Como é que é estar em paz diante de Deus? É ter uma vida impecável? Não, não é ter uma vida impecável, porque isso é impossível ter uma vida impecável. Mas é uma vida que nós estamos lutando contra o pecado. É uma vida que nós estamos lutando para nos manter santificados diante de Deus. É uma vida em que, quando nós pecamos, nós nos arrependemos, confessamos nosso pecado diante do Senhor. E aí a gente tem paz com Ele. Entendeu? Então, Paulo diz assim: vivei em paz. Que pode ser descartado. Às vezes a gente quer manter as coisas, a gente quer viver do nosso jeito, mas não tem paz. A gente quer viver de tal modo, mas não tem paz. Às vezes a gente quer viver de um jeito que é impossível ter paz. A gente precisa descartar. A gente precisa mudar. Precisa tirar o que nos impede de ter paz com o próximo, ter paz com Deus. E concluindo aqui, Paulo diz assim: olha, tudo isso que eu falei a vocês é perfeitamente possível. Sabe por quê? Porque o Deus de amor e de paz estará conosco. Ou seja, você não está sozinho. Se alguém pensa assim: mas isso é difícil, mas isso é complicado, mas isso, mas... Paulo está dizendo assim: não tem desculpa, não tem nada complicado, não tem nada difícil. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede o meu parecer, viver em paz. Isso é perfeitamente possível, que nada complicado, porque Deus de amor e de paz estará convosco. Ele sempre estará convosco. Ele está presente, Ele é fiel, Ele cuida, Ele está com cada um, Ele está convosco. Mais uma vez, Paulo usa a coletividade. Ele está com vocês, Ele está com a igreja.
Por isso nós podemos orar, pedir a Deus, Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor é o Deus que nos ama e é o Deus que promove a paz em nossas vidas. Senhor, nos ajude a viver assim, conforme a tua vontade. Aquilo que depende de Deus, Ele sempre faz. Aquilo que depende de Deus, Ele sempre faz. A gente não ora para que Deus faça alguma coisa, para que Deus resolva fazer alguma coisa, para que Deus não se esqueça de fazer alguma coisa. A gente ora para que a gente aprenda, para que a gente se coloque à disposição do Senhor, para que a gente vá ao encontro daquilo que Deus está sempre pronto para nos oferecer. Então, a oração não move Deus, a oração move a gente. A oração não condiciona Deus, a oração condiciona a gente. A oração não fortalece Deus para fazer, a oração fortalece a gente para receber. Quando a gente ora, não é Deus indo ao nosso encontro, somos nós indo ao encontro de Deus. Deus está sempre pronto, preparado, com as mãos estendidas, com os braços abertos, com a mesa posta. A gente não senta na mesa, preste atenção, a oração não é a gente sentar na mesa e fazer um pedido. Deus, serve a refeição e me alimenta. A oração não é isso. A oração é: Senhor, eu estou com fome. E Deus vai abrir os nossos olhos para nos mostrar que eles têm uma mesa, um banquete posto, sempre pronto. E Ele diz: vai chegando. Você vai orando, abrindo seus olhos. Olha o banquete que eu tenho aqui preparado para você. É só chegar e banquetear, alimentar, saciar a sua fome. A oração nos leva para a mesa de Deus. A oração nos leva para as bênçãos de Deus. As bênçãos que Ele sempre tem pronto para nos dar. Ele é fiel, Ele é poderoso. A oração nos leva a conhecer o amor e a paz de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, para que a gente consiga viver na prática aquilo que Ele está nos ensinando a viver. Em nome de Jesus. Pai Celeste, Pai de amor, Pai de paz, eis-nos aqui. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: ajuda-nos a conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Ajuda-nos a viver isso que a Tua palavra nos ensina. Nós queremos, ó Deus, ser aperfeiçoar uns aos outros. Nós queremos consolar uns aos outros. Nós queremos ter o mesmo parecer, caminhar na mesma direção. Nós queremos, ó Deus, viver em paz uns com os outros e diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a entender, abre os nossos olhos para vermos tudo que o Senhor tem preparado para nós, tudo que o Senhor tem à disposição para nós. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor é fiel e está conosco. A Tua palavra é fiel e verdadeira e não falha. À medida em que nós vivemos, à medida em que nós praticamos, à medida em que nós, ó Deus, obedecemos a Tua palavra, ó Deus, nós temos visto e nós sempre veremos que o Senhor é fiel e os resultados, os frutos, ó Deus, sempre, ó Deus, surgirão. O fruto é certo, o resultado é certo. Por isso nós oramos: abençoa-nos, desperta-nos, abre os nossos olhos, ajuda-nos a ver, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que é possível nós vivermos assim na coletividade, vivendo para o Senhor, Deus. Ajuda-nos a viver assim, ajudando-nos aos outros na coletividade, nos aperfeiçoando, nos consolando, aprendendo a olhar na mesma direção, a ter o mesmo parecer, Senhor, vivendo em paz, promovendo a paz um com o outro diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que precisamos agir, precisamos fazer. Que haja disposição em nossas vidas, que haja coragem, força para agir e fazer, realizar tudo que é preciso, tudo
tudo que é necessário para vivermos conforme a tua palavra. No nome de Jesus, seja assim na vida de cada um de nós, para que na coletividade nós experimentemos, ó Deus, o cumprimento da tua palavra no nosso meio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Vamos cantar. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, com honra, com gratidão, com louvor, por tudo que o Senhor tem proporcionado, provido para cada um de nós. Ao Senhor seja a honra, a glória, toda a adoração, em todo tempo, em tudo no nosso viver. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. E pudesse pedir um nascer do sol da esperança, e não há problema se possa impedir as mãos de Jesus para carregar o galo de luz. E pudesse pedir um nascer do sol da esperança, e não há problema se possa impedir as mãos de Jesus para carregar.
Vamos orar, irmãos, agradecidos ao Senhor por esse dia, por esse culto, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e certamente a graça dele permanecerá sobre as nossas vidas. Quero orar especialmente pelo nosso irmão Valdemir. Chega aqui, deixa esse aniversário hoje. Eu quero também com os irmãos orar. Gratidão ao Senhor por mais um ano de vida. Nosso irmão, Deus continue abençoando, fortalecendo, derramando a graça sobre a vida dele, em nome de Jesus, prosperando e dando a ele forças para seguir em frente, alcançando todo o propósito de Deus na vida dele. Em nome de Jesus, oremos, abençoando a vida do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Esse dia especialmente, ó Deus, nós comemoramos mais um ano de vida do nosso irmão Valdemir. E, ó Deus, eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida do teu filho. Agradecer ao Senhor por tê-lo aqui na comunhão, ó Deus, conosco. Ó Deus amado, esse dia, Senhor, esteja sendo um dia festivo, um dia de alegria na vida do teu filho e, consequentemente, para todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, toda a bênção derramada na vida do teu filho, e nós pedimos que o Senhor continue abençoando, continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida do teu filho. Em nome de Jesus, prosperando, ó Deus, dando a ele sabedoria e forças para lutar, vencer, para alcançar, ó Deus, os planos do Senhor, para que, ó Deus, os seus projetos estejam diante do Senhor e neles, ó Deus, o teu filho caminhe, alcançando, ó Deus, sempre, ó Deus, com êxito em tudo que fizer. Dá-lhe, ó Deus, saúde, dá-lhe graça, força e sabedoria. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Em tudo que ele fizer, ó Deus, ele seja abençoado, que ele aprenda cada dia mais, ó Deus, a buscar e a conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nós o abençoamos nesse dia festivo, nesse dia feliz, ó Deus, agradecidos ao Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por este culto, obrigado pela comunhão, obrigado pela vida de cada irmão. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até domingo nós celebraremos a nossa ceia. Juntos estaremos. Amém.